Nanocomputação. O que é nanocomputação? Isso é uma pergunta muito curiosa. Eu às vezes encontro colegas aqui da universidade, físicos, né? Eu tenho muita interação com os físicos, porque eu dependo muito deles para trabalhar, né? E aí eles perguntam, o que você faz? Você trabalha com nano? Nano aí já é coisa de físico, químico, biólogo, computação trabalhando com nano. O que você faz? Eu falo, não, eu trabalho com nanocomputação. O que é nanocomputação? É um computador na escala nanométrica? Né? Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta é a resposta óbvia. Mas não é a resposta certa, né? Quando eu trabalho com nanotecnologia, eu não estou preocupado simplesmente em fazer coisas pequenininhas. Eu quero aproveitar as propriedades das coisas pequenininhas para ter alto rendimento em desempenho na nossa escala. Eu quero computadores que eu interaja com ele, certo? Eu quero um laptop que funcione bem mais rápido do que o meu funciona, que consuma bem menos energia que o meu consuma, certo? Então eu quero trabalhar com nanoestruturas para isso. Então isso é nanocomputação, tá? Mais recentemente, os pesquisadores têm dado duas linhas para a nanocomputação. Porque o silício ainda é um material dominante, vai ser ainda por muitos anos. Talvez para sempre. Para sempre é muito forte dizer. Então eles dizem, tem duas frentes. Uma frente é, que eles chamam mais que Moore. O que é Moore? Lei de Moore vocês conhecem. Que é aquele crescimento do número de transistores dentro do processador. Certo? Bom, o mais que Moore é o seguinte, olha, vai chegar no momento que, por razões que a gente já discutiu, eu não vou conseguir colocar mais transistores, né, no mesmo espaço, a não ser que aumente o processador, vou aumentando, daqui a pouco o processador está do tamanho do meu laptop, aí não adianta, né? Então, eu posso fazer mais com silício do que só processamento, e a gente já começa a ver algumas coisas assim. Por exemplo, eu posso fazer detecção de imagem com silício, a gente tem câmeras de silício aí, né, celulares e outros dispositivos. Sistemas de comunicação para fazer internet das coisas com silício. Tecnologias ópticas com silício. Tecnologia de sensores com silício. Então vamos fazer não só processamento com silício, mas muito mais coisa com silício. Ou, mais do que isso, eu posso começar a misturar tecnologias. Por que eu preciso num computador só com silício? Será que lá no computador eu posso colocar silício, carbono, material orgânico, moléculas, bactérias, vírus? Vírus e bactérias são superprocessadores. Eles processam muita informação. Neurônios, células vivas. Por que eu não posso juntar nisso, criar uma nova arquitetura de computador? Né? Por que não? Então, seria uma tecnologia híbrida. E a outra frente é o além de Moore. O que é o além de Moore? Né? O beyond Moore em inglês. Vamos procurar algo que não seja o silício para que a gente possa continuar esse avanço, para a gente possa continuar a fazer computador cada vez mais rápido, mais rápido e mais rápido. Né? Então essas alternativas podem ser trocar alguns materiais dos transistores, em vez de silício usar germânio, semicondutor 3,5. Por que não faço isso hoje? Porque é muito caro comparado com o silício. Né? Areia é fácil de achar. Né? Produzir esses dispositivos são bem complicados. FET com nanofios, a mesma coisa, é difícil construir e controlar os nanofios. Hoje, né? Quem sabe daqui a 70 anos não. Alguém imaginava ter 2,6 bilhões de transistores dentro de um processador desse tamanho quando fizeram aquele primeiro transistor grandão? Ninguém imaginava. Eletrônica de carbono, usar nanotubo, por exemplo. Main Restore, eletrônica molecular, usar molécula para fazer computação eletrônica. Componentes magnéticos, usar magnetismo e assim por diante. Sistemas biológicos e por aí vai. Um grande exemplo, a gente falou aqui do carbono, eletrônica com carbono, tem um trabalho, um artigo de 2013, 2 anos atrás. Saiu, na verdade, final de 2013, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses atrás. Esse grupo publicou esse artigo na Nature, Carbon Nanotube Computer. Era um computador feito de nanotubo de carbono. Então aqui está a arquitetura do computador, a organização, parecida com o MIPS que eu mostrei para vocês.
Era um computador simples, uma prova de conceito de que eu poderia fazer um computador com carbono, né? Então eles mostraram que funciona. O mais legal desse computador é que esse computador executa só uma instrução. Ele não faz add, sub, shift, ele faz só uma instrução, que chama subneg. Mas o que é legal dessa instrução é que essa instrução eu posso emular qualquer outra instrução. Então ele é uma máquina de Turing completa. Eu faço qualquer coisa, certo? E aí ele está mostrando aqui, realmente aqui a projeção ficou ruim para vocês, isso aqui é um wafer com computador, aqui ele está mostrando um transistor que tinha lá um monte de nanotubo, não era um nanotubo só, são vários, né? Lembrem-se, esse é o primeiro computador com nanotubo de carbono. E aí ele vai ligando, montando as estruturas e aqui ele mostrando as curvas de corrente por tensão, mostrando que ele funciona logicamente e com qualidade. Ele roda e mantém o funcionamento. Era um computador simples, com apenas 178 transistores. A gente está falando de 2, quase 3 bilhões, mas daqui a 70 anos? Eu posso ter 15 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão. Cada transistor tinha de 10 a 200 nanotubos e o clock era altíssimo, 1 kHz. Né? Vocês não vão querer um computador desse. Mas um problema do clock dele era muito com o equipamento de medição dele, que não podia muito passar disso. Bom, agora vem o fato mais interessante. Será que eu preciso de transistor para fazer computação? Né? Eu preciso de uma válvula para fazer computação? Não necessariamente. Eu posso fazer computação com outros materiais. E outra coisa, será que eu preciso de corrente elétrica para fazer computação? Né? Por que eu uso a corrente elétrica? Porque eu aprendi a domá-la. Eu aprendi a ter uma chave que fala liga e desliga. Né? Se não tivéssemos, nos dias de hoje, com um problema de água, nós poderíamos fazer um exercício. Vamos montar um computador com água? Dá para fazer? Dá. Abre a água, fecha a água. Tem água é 1, fecha a água é 0. Eu não posso fazer circuitos lógicos assim? Posso, o transistor funciona assim. Só que em vez de ser fluxo de água, é fluxo de corrente elétrica. O elétron é muito menor do que a água. Né? Ok? Então será que eu consigo controlar a informação de outra maneira? Consigo. Mas eu tenho que fazer de forma eficiente e com baixo consumo de energia. Eu não vou fazer com água, eu vou precisar de um computador gigante. Né? E eu nem tenho água mais para fazer isso. Bom, vamos procurar outra coisa. E aí, uma tecnologia muito interessante são os autômatos celulares com pontos quânticos, ou, do inglês, Quantum Dot Cellular Automata, que a partir de agora eu vou chamar de QCA. Tá? Bom, o QCA ele funciona da seguinte forma. Imagina uma célula, que é um quadradinho desse aqui. Isso é uma célula de QCA, é a unidade básica mínima. Preste atenção nisso aqui para vocês verem como isso é interessante. Nessa célula eu tenho 4 bolinhas, que é onde os elétrons podem ficar, eventualmente. Só que eu coloco só 2 elétrons dentro dessa célula. Elétron com elétron se repelem. Então eles vão querer ficar a maior distância possível um do outro, certo? Então eles vão ficar em diagonais opostas. Então vamos considerar que as bolinhas pretas é onde eu tenho elétron, a bolinha branca é onde eu não tenho elétron. Se os elétrons ficarem nessa configuração aqui, eu digo que é binário 0, bit 0, por convenção. Se ele ficar nessa configuração aqui, eu digo que é bit 1. E tenho lógica binária, zeros e uns. Mas eu tenho uma célula, controlo os elétrons em uma célula. Eu preciso fazer com que a informação de uma célula passe para a sua célula vizinha, para a sua célula vizinha, para a sua célula vizinha e assim por diante. Certo? Ok? O que aconteceria se eu botasse uma célula aqui do lado? Provavelmente a posição dos elétrons dessa célula ia influenciar na posição dos elétrons da outra célula. Eles iriam apenas se rearranjar. Não tem o fluxo de corrente elétrica. Os elétrons não estão passando de uma célula para outra. Ele não pode, ele não consegue fugir da célula. Ok? E aí tem um grupo lá do Canadá que fez um vídeo muito bacana, né? Que eu chamo do paradigma da mesa de boteco, tá? Para ficar mais divertido. Uma mesa de boteco geralmente tem 4 cadeiras, certo?
E aí você, hoje não, porque hoje é quarta, mas sexta-feira, véspera de carnaval, você vai chamar seus amigos, vamos tomar uma cerveja? Dar uma refrescada, tá quente. Você e seu amigo. Pô, você e seu amigo é elétron, né? Vocês vão querer se repelir, ok? Então vai sentar um aqui, o outro lado da mesa. Vai ficar o mais longe possível. Se você convidasse uma colega, olha minha amiga, vamos ali tomar uma cerveja, né? Nesse formalismo todo ela não ia aceitar, obviamente, né? Mas vai que ela aceita. Vocês iriam querer sentar do lado. Você ia sentar aqui, puxar a cadeira para ela, obviamente, primeiro, e sentar ao lado, né? Conversa vai, conversa vem, cerveja vai, cerveja vem, aí depende de vocês. Bom, mas imagine que a gente vai ter uma mesa de boteco só com homens, né? Então, já viu, todo mundo distante. Nenhum outro comentário, vou deixar por aí, tá? Olha só, então esse pessoal lá do Canadá, que tem trabalhado muito com isso, né, que eles chamam de Atomic Quantum Dots, porque eles estão tentando fazer essas células funcionarem com silício mesmo, né? Eles fizeram um vídeo muito ilustrativo de como as coisas funcionam, né? Ele está dando aqui as ideias iniciais, como é que as coisas funcionam, e aí vai vir um vídeo que é muito divertido. Bom, está aqui os dois elétrons na mesa de boteco. Um senta do lado do outro, não, vou sentar longe, né? E aí um vem e o outro vai. Sempre o mais longe possível. E se acontece que a mesa no restaurante tem um monte de fileira de boteco ali, ó, de mesa? Ó, fica todo mundo alinhado, né? Um mexe, todo mundo mexe lá. Eu não quero sentar do cara lá do outro lado da outra mesa também. Aí chega um fortão, que tem mais força todo mundo. Aí todo mundo quer ficar lá, e mexe todo mundo. Aí o fortão muda de lugar. 0, agora é 1. 0. 1. E por aí vai. Ou seja, eu estou transmitindo a informação daqui para lá sem ter corrente elétrica, só com a polarização das células. Qual que é a ideia? Fazer um computador muito menor do que os computadores atuais. E olha a fumaceira saindo aqui, ó. E essa aqui não está saindo tanto, não. Eu quero que seja mais rápido também. Aqui está empatado só para a gente não bater demais no computador normal. Tá? Entenderam bem o paradigma da mesa de boteco, né? Então, quando vocês forem tomar sua cerveja na sexta-feira ou durante o carnaval, né, lá no bloco, dançando, e aí você lembra, opa, da mesa do boteco, né? Você faz lá um bloco de seus colegas lá, bloco do QCA. Bom, pessoal, mas olha só, o que eu falei para vocês aqui agora é que eu posso pegar a informação daqui e levar lá para cima, na sala, sem corrente elétrica, ou seja, eu não preciso de um fio para passar a informação daqui para lá, tá? Mas se eu quero fazer computação, eu preciso de processamento, lógico, processamento de sinais, discreto de sinais, certo? Então eu tenho que fazer AND, ou inversor, registrador e assim por diante. Então, olha só, isso aqui é a mesa do boteco lá, ó, que a gente tinha conversado antes. Eu coloco uma entrada lá, 1, e o sinal se propaga até a saída. E aí eu tenho um fio. Isso nós conhecemos. Aqui o que eu tenho? Opa, eu tenho um fio que se desmembra em 2. Na verdade, ele simplesmente, esse vai influenciar esse, vai influenciar esse e esse, e o fio vai se dividir. E aqui no final eu tenho uma célula em diagonal, que não tem ninguém do lado dela aqui, ó. A influência vai ser em diagonal. E o que acontece? A informação é transmitida e inverte. Isso aqui é um inversor. Por que inverteu? Porque se ficasse com os elétrons aqui, olha que esse elétron ia repelir esse elétron aqui, ó, fortemente. Invertido, não tem muito problema. A energia é mais baixa. A energia de configuração é mais baixa. Certo? Ok? Então eu tenho fio, tem inversor. Se eu tiver uma porta AND, resolve a minha vida, porque com a NAND e o fio eu faço qualquer coisa. Fan-out eu já tenho, né? Isso aqui é um fan-out. Pegar um sinal e distribuir. Ok? Bom, só que em vez da porta AND, antes de mostrar a porta AND, vou mostrar uma porta mais legal. É uma porta que não existe na lógica convencional CMOS. É chamada de Majority Gate, ou porta da maioria. Como é que ela funciona? Ela tem 3 entradas, 1, 2 e 3. E como o nome dela mesmo diz,
quem for maioria na entrada, ganha e vai para a saída. Também, isso é conhecido também como lógica threshold, lógica de limiar. Passei de um limiar, esse cara ganha, certo? Então olha o seguinte, olha essa nossa configuração. Eu tenho esse input 1 com 0, o input 2, não, perdão, com 1, o input 2 com 0 e o input 3 com 1. Essa célula vai influenciar com que essa célula do meio vire 0. Essa vai influenciar que ela vire 1 e essa vai influenciar que ela vire 1. Então, ela vai preferir ser 1, que vai ter energia de repulsão mais baixa. E aí o resultado que der aqui, ele propaga para a saída, como um fio. Certo? O que é legal dessa porta? Imagine que essa entrada 2 fosse sempre 0. Ela não mudasse, ela não fosse mais uma entrada, mas sim uma célula fixa, com polarização 0. Eu só vou ter 1 aqui na saída quando a entrada 1 e a entrada 2 forem 1. Então eu tenho uma porta AND, uma porta E. Agora, vamos pensar que essa entrada 1 é sempre 1. O que eu tenho aqui na saída? Uma porta OU. Porque se essa ou essa forem 1, eu já ganho, já viro maioria e 1 vai para cá. Só vai ser 0 quando essas duas forem 0. Certo? Ok? Então, agora eu posso usar a minha imaginação e criar qualquer lógica que eu quiser. Né? Bom, só que a coisa não é tão simples. Eu preciso controlar a informação. E eu preciso não gastar muita energia, né, para fazer com que a minha informação mude. Lá na mesa de boteco, lembra que como é que eu fazia com que todo mundo mudasse de posição? Eu mudava o cara fortão de lugar, certo? Que é o primeiro cara, ficava com medo e todo mundo mudava. Mas teve uma coisa que vocês não repararam. Quando o primeiro cara muda de lugar, ele vai ter conflito com a segunda mesa. E todas as outras mesas estão alinhadas, menos a primeira. Por que as outras mesas não podem influenciar a primeira de voltar? Ela não influenciava porque o fortão era muito fortão. Né? Ele era mais forte que todos os caras juntos. Certo? Mas se eu forçar muita barra para mudar, eu gasto muita energia. Ok? Então a maneira mais suave é melhor, tipo, eu deixo as células polarizadas e aí depois eu falo assim, elétrons, vocês agora não têm posição, vocês podem ficar navegando aí na célula, vocês não vão ter mais aqueles pontos. Então ele não vai ter lugar de preferência. Aí depois eu ponho uma nova entrada e aí vou proibindo os elétrons de ficarem em qualquer lugar. E ele vai ter que tomar uma decisão. E aí eu faço uma mudança mais suave. Certo? E além disso, eu quero sincronizar a informação. Eu não quero que a informação, por exemplo, numa porta AND, chegue um sinal e propague pela porta AND antes da outra entrada chegar. Senão não vai funcionar. Certo? Preciso que todo mundo chegue junto. E aí eu tenho os sistemas de clock. No clock aqui em QCA é diferente do clock lá dos circuitos convencionais, da eletrônica convencional, que eu uso, por exemplo, para guardar dados nos registradores, para mudar de um estado para o outro. Aqui eu simplesmente controlo as células. Então eu tenho uma entrada e aí o fio aqui para frente. Eu tenho 4 fases. Switch. O switch é quando as células não estão polarizadas, os elétrons podem tomar qualquer posição. E aí eu vou proibindo eles de ficarem em qualquer lugar, eles têm que escolher para onde eles vão. Aí eles vão tomar a decisão baseado na polarização, ou seja, na configuração dos seus vizinhos, né, para minimizar a interação. No passo seguinte, eu aumento a barreira, prendo eles naquela posição e falo, daí agora vocês não saem. Não interessa o que acontece na sua vizinhança. Certo? E aí eles não podem mudar de polarização. No próximo estágio eu faço o contrário. Falo, olha, agora eu vou baixar a barreira de energia, vocês vão despolarizar de novo, vocês vão ficar passeando pela célula. E no quarta fase, a fase relax, eu deixo eles passeando pela célula sem configuração nenhuma. Então como funciona? Funciona assim, eu coloco a entrada e aí só esses caras aqui da zona de clock 0 é que se polarizam. Porque esses caras ficam no switch. Ele vê a influência da entrada e eles ficam 1. Esse cara aqui não muda em nada. Tá? E esse aqui também nada. No próximo estágio, esse aqui é a mudança do tempo. No próximo instante de tempo, esses caras aqui, que eu já polarizei, eles estão em hold, ou seja, eles não podem mudar sua polarização, eles estão fixos lá. E aí eles servem como entrada para os caras da frente, que agora sim podem se polarizar. No próximo passo, esses caras é que ficam congelados, para dar
a entrada para esses caras da frente. E observe que neste instante, esse cara de trás já despolarizou, ele não tem mais polarização nenhuma. E no próximo passo é esse que fica preso, para que esse possa se polarizar. E os outros aqui de trás estão despolarizados. E assim por diante. Eu já posso, quando eu passar para o passo da frente aqui, já botar uma nova informação aqui. Então eu posso vir com ondas de informação, né? Quem já estudou organização de computadores, arquitetura de computadores, sabe do pipeline, certo? Só que o pipeline é, eu faço no estágio, guardo no registrador, faço no estágio, guardo no registrador, faço no estágio, guardo no outro registrador. Aqui eu não preciso disso, a própria célula já está guardando a informação. Eu posso ter um pipeline dentro da própria porta lógica. Eu posso mandar uma informação para a porta lógica, enquanto ela está processando uma informação, já posso estar mandando a próxima entrada da porta lógica, sem que uma conflita com a outra. Né? Coisa inimaginável nos computadores atuais. Bom, olha um exemplo simples de como isso funciona. Isso aqui é aquele nosso majority gate, certo? Mas imagine que esse majority gate está sendo conectado por um outro circuito maior. Então as entradas estão vindo lá da esquerda. Então eu ligo um fio que vem aqui, um fio que vem aqui e um fio que vem aqui. Até aí tudo bem, certo? Tem que funcionar. Então vamos ver nosso majority gate funcionando. Os sinais começam a se propagar no fio e entrada 1, entrada 0, entrada 1. O que eu tinha que ter na saída? 1. O que eu tenho na saída? 0. Por que não funcionou? Não funcionou pelo seguinte, esse 0 está muito mais próximo aqui desse cara do meio do que esses dois. Então, na hora que esse fio chegou aqui e esse fio chegou aqui, esse cara já tinha se propagado aqui para frente. E aí, na hora que esses dois tentaram mudar esse cara do meio, esse aqui falava, não, eu também quero que ele fique em 0. E assim por diante. Ok? Então, as zonas de clock, elas podem ser usadas, entre outras coisas, eu acho que esse negócio está acabando a bateria, para controlar os sinais. Então lembrem naquela questão, switch, hold, release, relax. No primeiro instante, eu polarizo só as células brancas, certo? Que vão estar em switch. Só as células brancas vão estar em switch. E aí, a informação se propaga. No instante seguinte, as células brancas que estavam em switch passam a ficar hold, ou seja, elas não mudam a sua polarização. E as cinzas claras passam a ficar em switch. Então elas vão usar as células brancas como entradas para o seu circuito. E aí, observe, este e este estão à mesma distância do cara do meio. E aí a informação se propaga, vira 1 ali no meio e ele vai para frente. No próximo estágio, as brancas que eram hold vão para release, elas se despolarizam, as cinzas claras ficam em hold e as escuras switch. E a informação se propaga. E assim por diante. Eu poderia colocar uma quarta fase aqui e a coisa vai funcionando assim. Ok? Bom, então aqui está funcionando de maneira correta. Alguns circuitos que a gente tem feito aqui no laboratório. Né? Coisas recentes, trabalhos recentes nossos. A gente propôs o nanoroteador, então vocês ouviram falar muito aí de roteador para cá, roteador para lá. Eu assisti, por exemplo, a palestra do Ítalo, se não me engano, ontem, ele falou, perda de pacote no roteador grandão e não sei o quê. Então a gente propôs aqui uma arquitetura de um nanoroteador usando o QCA. Tá? Então aqui está o funcionamento dele, não vamos entrar em muitos detalhes. Como é que a gente faz isso? Simulado. Infelizmente a gente não consegue fazer os circuitos de QCA aqui. Então a gente faz simulado. Quem for visitar o laboratório de engenharia de computadores depois da palestra, vocês vão ter a oportunidade de ver o simulador funcionando, a animaçãozinha lá dos circuitos funcionando, a lógica passando e assim por diante. Tá? Bom, outros circuitos. Aqui é um sinal de comunicação serial com corretor de erro, coisas recentes que nós fizemos. Aqui é uma memória CAN e TCAN. Não sei qual que é, se é uma CAN ou uma TCAN, que você busca pelo conteúdo em vez de buscar pelo endereço. Tá? Bom, e aí a pergunta de todas as palestras, todo mundo faz para mim, como faz QCA? Um dia eu vou poder ter um computador de QCA? Não sei. Agora, como faz? Bom, mais ou menos. Existem algumas alternativas, alguns circuitos de QCA já foram feitos.
né? Isso aqui não é uma coisa só teórica, isso já é uma coisa prática que foi feita. Mas não se animem, vocês não vão ter um computador de QCA em 5, 10, 15 anos. Né? Talvez daqui 70, né? Talvez seus netos. Mas a gente tem que trabalhar por isso. Bom, eu posso fazer com ilhas de metal, contatos metálicos, né? E aí esses foram os que foram usados pela primeira vez lá na década de 90 para validar esse conceito de QCA. QCA nasceu mais ou menos junto com vocês, lá na década de 90. Tá? Então foram protótipos que mostraram que QCA funciona. Os circuitos funcionam, a interação entre as células funciona, só que funcionava a 1 Kelvin de temperatura. Né? Você não vai ter um computador a 1 Kelvin em casa. Né? Bom, aquele pessoal lá do Canadá, do videozinho, eles estão tentando fazer com semicondutores, né? Porque já há um conhecimento muito grande de silício. Trabalhar com silício é fácil, silício é barato, mas fazer as células de QCA não é trivial. Mas eles já têm mostrado alguns avanços. Aqui uma imagem microscópica, né, nanoscópica, né, de alguns circuitos que eles fizeram. Né? Então esses pontinhos, essas bolinhas pretas são os pontos quânticos aonde os elétrons podem estar posicionados. Uma outra possibilidade interessante é a molecular, que é talvez a mais promissora delas, mas é aqui a única que não saiu do papel ainda. O pessoal não consegue fazer, é muito difícil criar moléculas que sejam células de QCA. Mas qual que é a vantagem? É que elas seriam as menores, eu poderia ter células, aquele quadradinho de QCA poderia ter 2 nanômetros de lateral ali, de largura, 1 nanômetro. Então ele seria muito, 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 muito pequeno. Tá? Funcionaria a temperatura ambiente, seria muito rápido e várias outras vantagens. E, recentemente, tem alguns estudos muito interessantes de trabalhar com QCA magnético. Surgiu com o nome de MQCA, Magnetic QCA. Só que ele já virou uma vertente do QCA e ganhou um nome próprio, Nanomagnetic Logic, é o NML, tá? Que é algo que a gente começou a trabalhar muito recente. Nós no laboratório não temos resultados ainda, mas temos os primeiros avanços. Bom, então são pesquisas muito recentes, mas que já mostram algo interessante. Por exemplo, em 2005, eles já mostraram alguns circuitos funcionando, né? Alguns bastõezinhos. O que tem aqui? Na verdade é um bastãozinho, onde eu tenho um polo sul em cima e um polo norte embaixo. O que ele faz com o seu bastão vizinho? Faz ele ficar na polarização contrária, sul embaixo, norte em cima, e assim por diante. Ok? Então é algo de dispositivos que vão ficar rotacionando. Ok? Bom, e aqui algumas imagens. O que é interessante no NML, diferente do QCA, é que nas zonas de clock, que lá em QCA eu falei que tinha 4, né? Aqui ele tem só 3. Então ele diminui um pouco, o que faz ser um pouco mais rápido. Mas é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, né? Um pouquinho mais complexo. E a gente tem trabalhado um pouco com eles agora. Aqui a gente mostra uma imagem de um majority gate. Isso aqui é uma imagem real, isso é uma imagem de microscópio, de um majority gate funcionando, mostrando ele funcionando com o NML. Então é algo já mais palpável do que as moléculas, porque a molécula, apesar de ser rápida, de ser pequena, eu ainda não consigo fazer. O NML eu já consigo fazer. E ele também gasta muito pouca energia, é rápido, então eu tenho grandes perspectivas de trabalhar com ele.